Salve, Resenhudos! Saudações rubro-negras! Hoje, o colossal rubro-negro dormiu na liderança após fazer a lição de casa. Venceu o pequenininho Lanterninha Esporte por 3 a 0 no Maracanã e vai dormir na liderança. Com certeza. E hoje, cara, foi um jogo de dois tempos distintos. Um primeiro tempo de agonia e ineficiência, e um segundo tempo de alívio e show. Bruno Henrique, enfim, voltou a brilhar e o Arrascaeta marcou um golaço de falta lazico. Que milagre! Vamos, enfim, destrinchar a tática de Felipe Luiz, o Mister, né? O Jorge Jesus mais novo, né? O filho do Jorge Jesus, pra mim, tô nem aí. E os destaques individuais que garantem nossos 3 pontos. Eu sou o PH, hoje tô sozinho porque o nosso querido Vitão teve contratempo, mas tá tudo bem com ele, né? Já tá se recuperando em casa e é isso. A escalação de Felipe Luiz foi a seguinte: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul e Carrascal, com Bruno Henrique, Nino e Plato no ataque. O técnico, né, o nosso querido Felipinho, precisou rodar o elenco devido ao desgaste da Libertadores. E a presença do Danilo na zaga, com o Saul no meio e o Plato de falso 9, mostrava, enfim, a preocupação em equilibrar o fôlego com a ofensividade. E vocês notaram, né, que a escalação, a gente começou no 4-4-2, talvez ali, ou num 4-3-3, tava variando, né, que porra, que variação do caralho. Vocês notaram a escalação do Flamengo que a gente começou com dois meias super ofensivos. Saul, De La Cruz. Poderia talvez ter sido um pouco mais conservador com Alan, Pulgar ali, que eu acho que inclusive estava, né, cansado. Mas, meu irmão, essa escolha não foi por acaso. O Flamengo chutou 11 vezes no primeiro tempo. E 5 desses chutes foram dos meias. Mais de 40% de finalizações daquele time naquele período. Graças a Deus, porque eu sempre reclamo que no primeiro tempo o Flamengo nunca joga, quase nunca joga, eu quase nunca chuta. Tivemos pouquíssimas mais vezes. Talvez a última vez que o Flamengo chutou tanto assim no primeiro tempo foi contra o Estudiantes. Ou contra o Racing, que talvez ali, enfim, o Racing tava naquela porra, enfim. Passamos, graças a Deus. E percebam como a escalação do Flamengo foi ofensiva. Danilo e Léo Pereira são zagueiros bastante ofensivos, capazes de construir jogadas. Emerson Royal, meu ídolo, meu novo ídolo, né? A gente não pode admitir que ele tá jogando pra caralho. Ah, contra o esporte, foda-se. Tá jogando pra caralho ainda. É o lateral direito mais ofensivo que a gente tem. Claro, gosto muito do Varela, mas o Royal para esse jogo é mais importante que o Varela. Né? O Ayrton Lucas é o lateral esquerdo mais ofensivo nos dois sentidos da palavra que a equipe tem. Eu ainda acho que o Vinha deveria ter uma chance, mas talvez ele não vinha tão bem, né? Aquela piadinha. Enfim, perdão aí, público. Vocês vão fechar o vídeo agora. Calma, brincando. Cara, o De La Cruz e o Saul são os meias mais ofensivos que o Flamengo tem. A equipe até começou jogando muito bem na criação, na questão da inconstância ali, talvez tenha prejudicado bastante. E a falta de confiança individual, principalmente ali no primeiro tempo, que transformou talvez um jogo muito fácil num suposto drama, que talvez nem seja a melhor palavra de se usar. Porque o problema na realidade foi mais psicológico, da criação de chances do que físico. E o Flamengo é inacreditável, porque no momento mais decisivo da temporada, falando em questão física, o time destrincha em lesões aleatórias. Até em que não tem minutagem excessiva, como o Carrascal, por exemplo. Problemas com o Jorginho e o braço quebrado do Pedro. Dito isso, acredito que o Carrascal tenha sofrido apenas um susto, que logo em dois, dois jogos ali vai ficar fora e já vai estar tranquilo pra final. Tá caindo em plástico bolha, foda-se. A gente não pode perder ninguém pro dia 29. Pega o Pedro, taca bastante leite, como lá ele, né? Como o comentarista do Sport TV disse. Enfim, e é isso. A gente precisa de todo mundo pra essa final da porra. Que a gente vai ser campeão, não tem jeito. E a qualidade existe, cara, mas o psicológico travava. Aí o time joga bem, cria, mas o problema é o peso de fazer gol. No primeiro tempo, a bola sempre ia na lua ou no goleiro, e se não fosse pelos craques também. Por exemplo, o Samuel Lino, desde o início do jogo, demonstrou uma ambidestria incrível. Cara, ele fez uma jogada pelo meio da área que deixou dois jogadores no chão
e acabou chutando um pouco fraco. Mas só um jogador ambidestro, saudades de Vitinho, né? Enfim, brincadeiras à parte, é capaz de fazer aquele tipo de jogada. E o Flamengo conseguiu gerar tanto volume que até o próprio Samuel Lino fez toda a jogada, carregou a bola, fingiu um passe em profundidade na ponta que carregou para dentro e deu um passe ajustando o passo. Olha como eu falo bonito. E um passe incrível para uma corrida muito boa do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já vinha jogando bem no primeiro tempo, apesar do gol perdido, que eu já vou falar sobre isso agora, daqui a pouquinho. E muito naquela questão de dividir a hierarquia do ataque, de não ser o único, claro. Por exemplo, nessa jogada do primeiro gol perdido do Bruno Henrique, eu tenho que ressaltar a jogada linda de Samuel Lino, que terminou um chute fraco, imperdoável chute por alto, que, cara, todo respeito, em hipótese nenhuma se perde 1v1 com um goleiro como o Henrique perdeu. Em hipótese nenhuma se faz a belíssima jogada que Samuel Lino fez e se chuta fraco. O jogo que parecia fácil se complicava cada vez mais, com aquela questão do peso de fazer gol e dominava os atacantes. Mas eu queria salientar um pouquinho da questão da queda de performance do Bruno Henrique. Nos últimos 3 meses algo que tem que ser trabalhado. Graças a Deus ele conseguiu fazer 2 gols. Talvez tenha recuperado enfim a confiança que a gente tem que ter nele. Mas essa questão da queda de performance dele espelha a inconstância mental do jogador e pode espelhar no time. Graças a Deus isso não aconteceu ontem. Mas se você comparar o Bruno Henrique de antes, confiável, com o Bruno Henrique de hoje, que é um pouquinho mais hesitante, talvez a questão seja o papel tático, que ele até disse em entrevista, assim, que não curte tanto, mas na maioria das vezes ele sempre joga, né, como uns 9 de ruptura. Então ganhar casquinha pelo alto, fazer parede, é algo que qualquer atacante precisa saber. Centroavante fixo é completamente diferente. Ele, por exemplo, foi fixo contra o Vasco, mas contra o Sport precisava apenas de básico, nem isso ele fazia com confiança. Porém, todavia, ainda bem que o futebol não termina nos 45 minutos. Porque no segundo tempo, meu amigão, tenho apenas uma coisa a dizer. Obrigado, Bruno Henrique. No meio do caos, você finalmente lembrou quem é. Óbvio, não salvou o jogo sozinho, mas resgatou o monstro que mora aí dentro. Muito obrigado. Ele finalmente lembrou do que ele é capaz. Quebrou o jejum e virou o grande nome da Vitória. Que eu posso até fazer um trocadilho, porque o último que ele fez foi de pênalti contra o Vitória. Enfim, coincidências? Dia 29 vamos ser campeão. O que tem a ver, Felipe? Não sei, mas a gente vai ser campeão. Enfim, passe de Samuel Lino, golaço de Bruno Henrique. E a vida e o futebol são simples, cara. Às vezes a gente se complica sozinho. É isso, Felipe Luiz pediu apoio porque ele sabia que os jogadores que mais precisavam disso eram Samuel Lino e Bruno Henrique, né? Porém, eu preciso pontuar sobre o gostoso, delicioso. Eu tô até babando aqui. Sobre o Rascaeta, desculpa, me soltei um pouco. Foi mal, né? Preciso manter a linha. Mas, meu irmão, o Arrascaeta já era craque. Mas nesse ano, vestindo a 10, ele tá em outro nível. Craque do campeonato, líder de assistências, vice-artilheiro e agora virou candidato a um gol Puskás. Felipe, gol de falta. Gol Puskás, tô nem aí. Gol campeonato brasileiro, gol Puskás. Bola de ouro também. Tudo, dá tudo pra ele. Até outras coisas minhas também. Minha família, eu. Enfim, brincadeiras à parte. Que temporada absurda, cara. A diferença que ele faz, tanto na criação quanto na execução, é o que mantém o Flamengo vivo na disputa pelo título. E, cara, 16 gols e 12 assistências. 28 gols e assistências combinados. Ele tem mais gols e assistências combinados do que o Sport gerou de gols nesse campeonato, que foi 22. Até mais que o Atlético Mineiro. E penso que talvez jogadores como Plata, Juninho, Samuel Lino, precisassem de gols, né, que seriam um pouquinho mais de suma um pouquinho mais importantes para aumentar a confiança de ambos. Mas o Felipe Luiz pediu o apoio da torcida para ajudar a recuperar a confiança de todo mundo. Então, talvez o problema ou a solução é sempre de 2019. E cara, quem tem tesão de ser protagonista são sempre os mesmos. Desde 2019 colocando comida na mesa. E foi isso, né? O Vascaí tá bizarro.
Pô, não tem nem o que falar mais sobre ele. Enfim, o jogo foi destrinchando. E eu preciso falar sobre a entrada do Everton Araújo. Que pelo amor de Deus, meu filho, todo respeito. Pô, você é um cara, deve ser um cara de gente boa. Vou falando sobre jogo, tá? Pelo amor de Deus, não quero sofrer processo não. Você quer ser um cara de gente boa. Meu filho, vai fazer um Enem. Daqui a 10 dias. Espero que você tenha se inscrito lá para, sei lá, se tem interação, enfim. Por favor, não seja burro. E questão de jogo, tá? Por favor, não seja burro. E cara, aos olhos de qualquer um que entende a dinâmica do jogo ali, o critério de arbitragem nesse ano, é uma força desmedida que a imprudência e burrice que mereciam qualquer outro jogo da temporada o cartão vermelho. Imagina contra o Sport, pô. Ah, mas contra. Aí teve um lance do Gustavo Gomes, lá contra o Anderson. Mas, cara, um erro não justificou outro. Então, que bom que ele foi corretamente expulso. Agora a gente precisa exigir o mesmo critério dos árbitros que repitam outros jogos, não só do Flamengo. Enfim, esse é o ponto. Acho que foi uma boa atuação da arbitragem. O jogo de dois tempos distintos. O resultado foi extremamente positivo. Aumentamos o saldo. Um time com saldo de mais 40. A festa foi bonita. A equipe, mesmo mesclada, tem uma ótima qualidade técnica. Um ótimo jogo contra um adversário muito fraquinho, né? Que é um time bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo. Que o 87 é nosso, né? Só pra deixar bem claro. Mas, porra, a tabela vai colocar o Flamengo contra esse tipo de adversário mais vezes. O Flamengo é líder. Pra que a gente não largue mais essa porra. A gente não vai largar mais, graças a Deus, tomara que Deus quiser. A ajuda da torcida é fundamental. Então foi isso, rapaziada. Caso vocês tenham vibrado com a golaço Arrascaeta e com a volta do mago Bruno Henrique, assim como eu, deixem seu like agora. E se você quer acompanhar essa jornada rumo ao título com a análise mais sincera, porra louca e detalhada que você já enviou, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos junto até o final. Um abraço, até o próximo vídeo e dá-lhe resenha.